O que o remake de Rei Leão tem a ver com você que escreve ou pesquisa literatura fantástica? E aí, tudo fantástico com você? E antes de mais nada, quero dizer que esse vídeo aqui não tem o propósito de destruir a infância de ninguém, então nada de revolta aí nos comentários. Assiste até o final para entender o ponto de vista. Isso aqui é uma reflexão sobre o fazer de escrever e pesquisar e ler literatura fantástica, né? Literatura e cinema fantástico também. E isso parte da notícia de que há cerca de 2 semanas foi anunciado o primeiro trailer do remake de Rei Leão, clássico da animação do começo dos anos 90, de 94, que faz parte da chamada renascença da Disney do período, que vai se compor junto com Aladdin, também com Mulan, assim como também a Pequena Sereia, entre outras obras. E aí isso acabou gerando um debate entre alguns críticos e alguns pesquisadores sobre o lugar desse remake nos dias de hoje, principalmente porque esse remake, o do Rei Leão, vai se alinhar com o remake que foi feito da Bela e a Fera há poucos anos atrás, né? Que também emula, também reproduz fielmente o clássico do começo dos anos 90, se não me engano, de 91. Ao mesmo tempo, esse filme, o Rei Leão, vai preparar a ponte para uma série de filmes da Disney que vão acontecer em 2019 e 2020, como Aladdin, como a Pequena Sereia, que vão de novo reproduzir fielmente esses clássicos do começo dos anos 90. E aí a gente chega ao ponto principal, que é o seguinte: se já tem uma adaptação excelente, para que fazer outro? E por que vai fazer igual? O que é que isso vai acrescentar para você, telespectador? É lógico que, enquanto produto de mercado, vamos lembrar que o cinema sempre viveu disso, né? O cinema depende de dinheiro, almeja dinheiro. Esse filme vai faturar bilhão, a gente vai lá no cinema, a gente vai chorar, vai relembrar as cenas marcantes do filme de 94, ou seja, um filme que está se alicerçado na estratégia do marketing de nostalgia. Mas enquanto produto artístico, o que isso traz de ganho? Quando a gente lembra, por exemplo, lá da década de 80 para a década de 90, para os mais velhos que estão assistindo esse vídeo, você vai lembrar que dos clássicos que você lembra desse período, quais eram franquias, quais eram remakes e tudo mais. Você vai lembrar que eram todas obras originais, porque eram pautadas em ideias originais. E é esse que é o ponto. O cinema sempre viveu de remakes e reinterpretações de obras. Vamos lembrar, por exemplo, que o clássico Ben-Hur de 59, na verdade, é um remake de um filme de 1925. Da mesma forma, o Scarface de 83 também é uma releitura do filme de 1932. E por isso, isso vai apontando que a questão do remake sempre acompanhou o cinema. Mas o que está se vivendo hoje vai apontando, e como eu coloquei no título, para uma mediocridade de ideias. Então veja, aqui não é o caso de uma releitura, como o que a gente viu no filme Malévola, onde você tem um acréscimo, uma nova perspectiva à narrativa da Bela Adormecida, ou também o caso da Cinderela, que também ganhou uma nova versão, mas trouxe novos elementos. Aí é que é o ponto. O problema de, por exemplo, a Bela e a Fera e também desse Rei Leão, como a gente já viu nessa primeira imagem, que a própria Disney está orientando para esse ponto, é que a obra quer ser exatamente igual ao original. Então, para que fazer de novo? É lógico que tem os argumentos, não, é para apresentar essa animação para uma nova geração, com uma nova tecnologia. Porra, mas se você for pegar o clássico de 94, você vai ver que é um filme que ainda se mantém muito vigoroso, é um filme que envelheceu muito bem. Não é igual o caso do Mowgli, que também ganhou uma nova versão, também com CGI, também com atores, né, uma live action, mas que revitaliza e também atualiza o primeiro clássico de animação também da Disney. Ou então ainda o Alice no País das Maravilhas, a nova versão do Tim Burton, que também atualiza a narrativa, a animação de 1951. Não, a questão aqui é você apelar para a nostalgia das pessoas, as pessoas vão lá, esse filme vai fazer 1 bilhão fácil, mas não vai acrescentar nada de
novo. Então, o ponto é esse. Se você comparar, por exemplo, a Bela e a Fera de 91 com a Bela e a Fera, a versão nova, você vai ver que, na verdade, a versão nova perde em relação ao primeiro. O seu vínculo emocional está lá na animação dos anos 90. E quando você assiste a Bela e a Fera, você percebe que tem alguma coisa faltando. Mas você, ao mesmo tempo, você se nega até mesmo a discutir, a pensar nessa questão, porque, afinal de contas, vamos lá, para quem ficar problematizando o filme, não é? O importante é lembrar da animação, então fique com a animação. Fique com a animação. Uma nova geração, os pais que vão levar os filhos para ver isso, para relembrar essa emoção, os filhos não vão se conectar da mesma forma, porque vai faltar a eles uma base nova, assim como o pessoal dos anos 80 e 90 até hoje lembra de filmes. Será que essa geração de hoje vai lembrar das várias sequências, franquias que hoje inundam o cinema? Só nos próximos anos, gente, a gente vai ter uma nova versão de Aladdin que vai ser igual dos anos 90, a gente vai ter também a Pequena Sereia, que também vai ser, a gente vai ter Frozen 2, vai ter Toy Story 4, existe a necessidade de um Toy Story 4 que não seja apenas encher o bolso lá da Disney de dinheiro, fora as franquias, diversas franquias. Então o cinema hoje vive de franquia, é um fenômeno. Eu aponto isso até com uma decadência do cinema contemporâneo no aspecto de fornecimento de novas ideias. Falta confiar em ideias. Ninguém quer arriscar em ideias. Então fica nessa mediocridade de apostar no que vai dar certo. E a gente chega no outro ponto do vídeo, que se vincula com a questão acadêmica e de escrever. Que eu vejo às vezes muitos alunos, muitos escritores que ficam temerosos de apostar em novas ideias, né? Porque afinal de contas os temas já foram todos gastos, parece que todo mundo já falou de tudo, os temas estão desgastados. Então eu vou passar aqui uma frase que eu sirvo sempre como guia e passo para os meus alunos: não existem temas desgastados. O que existe são pessoas desgastadas. O ponto é como você vai abordar a questão, o tema, o assunto que você quer tratar na sua pesquisa ou na sua obra que você está escrevendo. Eu acho muito engraçado, por exemplo, isso já é até uma piada interna entre pesquisadores do gótico, que, por exemplo, todo ano eu recebo uma pessoa que fala, por exemplo, eu quero pesquisar a representação feminina em Drácula. Porra, por isso é o que mais se pesquisa, é o que mais tem obras, que mais tem pesquisa sobre esse assunto. Então por que não propor um novo olhar? Procure fazer uma vinculação com uma outra obra, procure desconstruir essa narrativa, mas o ponto é que as pessoas ficam muito agarradas em ideias já estabelecidas e não tentam buscar uma coisa nova. Isso, e uma outra esfera dessa questão é, às vezes, por exemplo, um jovem pesquisador, um jovem escritor que quer pesquisar alguma coisa, quer escrever alguma coisa, e um professor, isso é um vício do mundo acadêmico, o mundo acadêmico fica sempre na sua caixinha, o mundo acadêmico demora a se mexer. E aí encontra uns professores, umas professoras que não querem pesquisar, que falam que aquilo não é literário. Gente, tudo é literário. Tudo é pesquisável, desde que você aborde da maneira correta, com sustentação teórica. Então não vá nessa, confie nas suas ideias. Eu vejo, por exemplo, eu conheço alunos que queriam pesquisar o Fantástico em Machado de Assis e tinha professores que dizem o quê? Machado de Assis nunca escreveu literatura fantástica. Porra, isso é um total desconhecimento da própria tradição da literatura brasileira. É não querer sair da caixinha e poder vislumbrar novos olhares de escritores consagrados. É difícil um escritor do cânone não ter enveredado em algum momento da vida dele pelo caminho da literatura fantástica. Isso só para citar um caso. Mas, até para o vídeo não ficar longo, de novo ressalto que o objetivo aqui não é criticar a questão de você ir ao cinema para ver Rei Leão. É sempre bom relembrar infâncias, né, os bons tempos da infância, mas qual é a utilidade, o que isso vai trazer para a indústria em si, para a cultura como um todo, né? Você vai ficar no círculo como um hamster correndo na gaiola. Então, por que não apostar em ideias novas, tanto no cinema, quanto na literatura para quem escreve, quanto nas pesquisas acadêmicas relacionadas ao fantástico? Então, acredite nas ideias novas, porque é por tentativa e erro que a sociedade avança, tá? Se você gostou do vídeo, deixa aí seus comentários, se você concorda ou não concorda, para a gente bater um papo saudável. Muito obrigado pelo seu tempo aqui no vídeo e até a próxima.